Então vemos o guia dizendo que chefe do nível estava logo em frente e dizendo que eles fizeram um bom trabalho sobrevivendo até ali. Um novo grupo de jogadores se preparam para entrar na sala do chefe do nível, enquanto perguntam se o guia irá os mandar para casa se matarem o chefe. Assim que passam pela porta, são ofuscados pelo brilho do sol e o guia parece estar satisfeito com aquilo, todos ficando confusos. Dizem que não tem nada naquele lugar, enquanto olham para um montinho de terra. O guia, confuso e assustado, pergunta onde está o golem. Mas ele se lembra do Daeon e percebe o que aconteceu. Gritando, pergunta onde está o Prota e o chama de erro maldito, enquanto os outros jogadores perguntam se podem ir para casa. No túnel, vemos o Prota bastante animado. Ele cavalga em seu elefante, enquanto diz que aquele é o túnel que ele fez, que conecta a sala do Golem com a Montanha da Morte. Derramando lágrimas junto ao Pokyu, diz que demorou 2 semanas para ficar pronto, mas que valeu a pena. Seguindo seu caminho, diz que vai voltar logo, na Montanha da Morte. Vemos o Prota dizendo que demorou 2 horas para voltar e que isso não era nada mal. Abrindo o inventário. E vendo mais um núcleo de Golem, ele pensa o que deveria fazer dessa vez. O Prota pensa que, como já tem um Golem de transporte, deveria fazer um de combate agora. Talvez um bípede com braços fortes para que ele também pudesse botar para trabalhar. Enquanto o Pokyu fica confuso, o Prota sorri e diz que já sabe. Então o tempo foi passando. Parecendo cansado, diz que deveria ter feito o elefante curvado também, assim não teria como desabar. Pegando o núcleo, manda o Golem abrir os olhos e o chama de gorila. Os olhos do Golem começam a brilhar e finalmente acorda. Aquele é o Golem gorila, feito pelo Daeon. Então o Prota decide testar o Golem, mandando ele se abaixar. Mas, quando pede para ele se levantar de novo, o gorila bateu no teto e Prota, assustado, manda ele engatinhar ali embaixo para não desabar tudo. Em seguida, apresenta o gorila para o elefante, dizendo que aquele era o seu irmão. E nesse momento, o Pokyu fica muito animado, e o Prota diz que o Pokyu era o mais velho ali. Se preparando, diz que chegou a hora de ver o quão fortes eles eram. Em uma das torres que o Prota construiu, alguns ratos percebem algo. Que parece vir de dentro da torre eram o Prota e seus 2 novos golems. Os ratos começaram a ficar irritados com aquilo, e se juntaram em milhares para enfrentar Prota. Sorridente, manda seus golems atacarem. O gorila é o primeiro, que se joga por cima do Prota em direção aos ratos, atacando. Ele causa uma enorme destruição, mas os ratos continuam tentando atacar o gorila, que os varre completamente, com uma única girada de braço. Impressionado, o Prota pensa que o gorila é bem forte e essa deve ser a força de um chefe da fase 1. Enquanto o gorila está assolando os ratos. O Prota abre o mapa e percebe que o número de ratos não está diminuindo, mas sim aumentando. Ele se assusta ao perceber que tem ratos subindo nas patas do elefante. E com medo, manda o elefante não deixar eles subirem. Obedecendo, o elefante começa a se balançar para afastar os ratos, enquanto os ratos continuam se juntando. O Prota pensa que tem muitos e se pergunta se não tem outra forma de atacar eles. Ele pensa que seria bom um ataque em área. Então se lembra de algo. Enquanto abre o inventário, manda o gorila pegar algo e joga um blocão de terra para ele. Manda o gorila jogar aquilo. O gorila, meio confuso, pega aquilo com facilidade e arremessa nos ratos, acertando vários com impacto. Comemorando, o Prota fala para o elefante chegar perto do gorila. Então pula nas costas dele. Abrindo seu inventário, pede a mão do gorila e começa a recarregar a munição do golem com outro bloco de terra. O Daeon manda o gorila acabar com eles. O gorila, puto da vida, se prepara para jogar o bloco, que causa uma explosão gigantesca. Enquanto isso, o Prota continua recarregando, e o gorila continua jogando os blocos de terra, causando mais explosões. Se divertindo, o Prota diz que aquilo é incrível, mas conta que teve uma ideia melhor. Se aproxima do elefante e começa a colocar blocos de terra nas costas do elefante e manda o gorila usar aquilo. Enquanto ao fundo vemos as explosões causadas pelo gorila. O Prota, olhando o mapa, diz que aquilo estava fácil e que eles acabaram com a maioria dos ratos. Até que uma mensagem do sistema aparece, dizendo que a dungeon está sendo resetada. O Prota fica meio desesperado com aquela mensagem.